dia, como é bom estarmos juntos e podermos aqui meditar na palavra do Espírito Santo, né? Não é a palavra do pastor, não é a palavra de alguém que estudou na faculdade, mas é a palavra do Espírito Santo. E estou muito feliz por poder estar aqui juntos. Hoje levantei cedinho, orei por todos vocês. Estou vendo aqui a Solange, o Luciano, a moderadora Leila, não é? E se eu mexer aqui na telinha, eu vou ver mais algumas pessoas, né? Somos a família, a Milene Alves, não é? A Delmarina, Soraya, Raquel, Marcelo, não é? Que Deus abençoe vocês e a todos que estão aqui, não é? E o Senhor fale ao nosso coração. Nesta manhã, eu queria convidar você para meditar nos Salmos. Esse salmo, ele precisa fazer parte de nossa vida. O Salmo 62. E a meditação de hoje, eu queria que você anotasse essa frase. Não é minha frase, mas eu queria que você pensasse um pouquinho nela quando nós meditarmos no Salmo 62. A frase do Salmo 62 que eu coloquei aqui, que eu acho muito interessante, está dizendo assim: o vazio de uma vida ocupada demais. Dá uma olhadinha nisso. Preste atenção. O vazio de uma vida ocupada demais. Você sabe que todos nós vivemos numa correria muito grande. Todos nós. E nós temos que ter cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Todos nós, em algum momento da vida, nos parecemos como Marta, né? Lembra da história de Maria e Marta? A história de Maria e Marta é interessante porque Marta, ela continuou na cozinha e ela perdeu o melhor momento, que era a companhia de Jesus lá na sala. E alguém escreveu uma coisa muito interessante, que após a pandemia, algo assustou a vida dessa pessoa. Um pastor dizia que hoje 43% dos profissionais, eles reconhecem estar altamente sobrecarregados no trabalho. Conhece gente assim? A pergunta poderia ser outra. Ou reconhece você assim? Quanta correria, né? Quanto desafio para podermos fazer as coisas. E não sei se você já percebeu que nós vivemos assim em tantas coisas para fazer e nós estamos assim substituindo a nossa ligação, nosso relacionamento com o Espírito Santo por querermos fazer tantas coisas para Deus, não é? Ou outras coisas mais. E quando você entra aqui no Salmo 62, e eu achei aqui muito interessante, o Salmo 62, antes de nós lermos alguns versos, o salmista está nos aconselhando a confiar em Deus. E para confiarmos em Deus, somente se nós permitirmos que o Espírito Santo nos leve a pararmos com tudo, porque é uma luta, é um desafio parar com as coisas que nós estamos acostumados. Outro dia alguém disse assim: eu moro aqui em Santos, no litoral paulista, sou pastor em São Vicente, até brinco, digo assim: eu sou pastor das 7 igrejas do Apocalipse. Eu cuido de 7 igrejas, né? E então a gente vai para cá, vai para lá. E aí a pessoa começou a comentar sobre a aposentadoria, né? Eu estou caminhando há alguns anos à frente, uns 4, 5 anos. E disse: eu não sei o que vai ser de você tão ligeiro, né? Parar e ficar aposentado. Eu fiquei assim pensando, né? Porque a gente hoje
vive uma experiência achando assim, bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, o que vai ser de mim se eu parar, não é? E aqui o salmista, ele diz que nós precisamos parar e dedicarmos mais tempo para desenvolver a nossa confiança em Deus. E esse é um trabalho do Espírito Santo em nossa vida. O salmista está dizendo, olha, confie em Deus plenamente. Não importa que prova você esteja enfrentando. Queridos, nós somos uma família. E numa família, nós temos muitos desafios, não é? Eu fico vendo aqui a minha família, eu tenho 4 filhos, dois já maiores, duas as gêmeas que têm agora vão completar, têm 11 anos. E como é um desafio a gente poder dar assistência, né? Eu não só falo em assistência da educação, de alimento, mas espiritual, né? Ontem eu fui de manhã levar as minhas filhas nos desbravadores e eu disse assim, gente, a gente está tão correndo, né? E eu peguei, eu comprei uma Bíblia para cada uma delas, falei, vamos ler a Bíblia aí. Aí eu falei para uma assim, qual é o verso que você mais gosta? Ah, pai, eu gosto desse verso aqui do Salmos 23. E aí eu dirigindo e as meninas atrás no banco, e aí uma delas leu o Salmo 23, e eu disse, o que você está entendendo? E nós começamos ali a meditar, né, e eu falando com elas, dizendo, olha, como é importante a gente parar, né? E hoje vamos continuar, porque é um desafio desenvolvermos uma confiança em Deus, pararmos para poder, assim, estar como Maria, né? Eu falei de Marta, mas Maria, ali aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Todos nós vivemos agitados. E não sou só eu, não. Cada um de nós. E muitas vezes eu percebo, quando eu entro ali para pregar no púlpito da igreja, que muitos estão agitados e precisam atender o celular, precisam, sabe, fazer alguma coisa, parece que alguma coisa está ali incomodando. E parar para confiar em Deus é o trabalho do Espírito Santo. Por quê? E veja, eu paro para ouvir a Deus, eu paro para desenvolver a minha confiança em Deus, para que Deus me transforme. Olha, veja, para que Deus me transforme, para que eu possa também ajudar outras pessoas. A gente diz aqui na sala, né? Desaguar, né? Mas ajudar outras pessoas a ter uma experiência com Deus. Então, o salmista aqui no Salmo 62, ele vai nos aconselhar a confiarmos em Deus, a pararmos com a correria, independente do que esteja acontecendo. Eu, quando estou aqui me preparando para a sala, né? Quando eu abro aqui, eu fico vendo tanto de pedido que nós temos, diversos. Eu estava agora há pouco alguém pedindo pelo casamento, outros pedindo pelo filho que está doente, uma pessoa pediu pelo filho afastado. Então, são tantas as coisas, a nossa mente está assim tão cheia de coisas e que nós precisamos parar para que desenvolvamos uma confiança em Deus. E veja, o salmista vai dizer para nós aqui que, embora tudo isso que nós passamos nos traz assim angústias, lutas, desafios, o ser humano não consegue nos ajudar. O ser humano não consegue. E você vai ver aqui, veja, por exemplo, acompanhe comigo aí, deixe o Espírito Santo falar no seu coração, não se iluda em ficar aqui ouvindo um ser humano falando, mas ouça Deus falando com você. Ouça o Espírito Santo fazendo agora um trabalho na sua mente e no seu coração. E o salmista, ele vai, a minha Bíblia diz, é uma exortação de confiarmos em Deus. Exortação à confiança. E ele começa assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Eu tenho encontrado muitos irmãos
que acham que devem falar alguma coisa, devem fazer alguma coisa, devem tomar uma atitude. Eu não estou aqui defendendo que a gente não vai fazer mais nada. Por favor, me entendam, que o Espírito Santo faça você compreender essa mensagem. Mas muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio. Esses dias eu estava no carro e estava ouvindo uma música, né? O Deus do silêncio. Parece que muitas vezes, né? Deus não nos atende. Parece que as coisas não melhoram. Ao momento de nós corrermos, nós precisamos trabalhar duro, nós precisamos lutar. Mas aqui o salmista diz: somente em Deus. Ó minha alma, espera silenciosa. Aqui, a mente do salmista, ela está em paz com Deus, sabe? Por quê? Porque nós precisamos aprender a deixar tudo nas mãos de Deus. Há coisas que nós não conseguimos resolver. Há doenças que nós temos, passamos e fazemos de tudo, tomamos remédio, vamos aos médicos e a gente não consegue. Parece que dar uma solução que a gente tanto necessita. O salmista aqui faz um apelo para nós. Antes do apelo final, ele diz: somente em Deus. Ó minha alma, espera silenciosa. E veja que o primeiro verso, ele diz: dele vem a minha. Qual é a coisa mais importante da vida, irmãos? É a salvação que o Espírito Santo nos oferece. É a salvação que nós vamos receber muito em breve. Nós já recebemos pelo sacrifício de Jesus. Nós temos que viver, Paulo vai dizer assim lá em Colossenses 3, pensar nas coisas lá do alto. Se há uma coisa que é prioridade em nossa vida, é a salvação. Tanto lutamos, tanto batalhamos, tanto, sabe, esperamos, é a salvação. E ele vai dizer: somente em Deus espera a minha alma silenciosa, porque de Deus vem a minha salvação. A prioridade, queridos, é buscarmos a Deus, independente do que está acontecendo. Se estamos felizes, busquemos a Deus. Se estamos com lutas, tribulações, busquemos a Deus. Não é momento de desistir. É momento de nos apegarmos a Ele, dizer: Ele vai me ajudar. E você pode estar aí me questionando, dizendo assim: mas pastor, eu faço tudo isso, eu leio a Bíblia, eu leio o Espírito de Profecia, eu faço tantas coisas, e parece que as coisas não melhoram. Isso é trabalho do inimigo, colocar em nossa mente de que Deus está distante, de que você vai sofrer. É isso mesmo? É verdade que eu não posso negar que você e eu passamos por tribulações e que muitas vezes a gente fica pensando: mas aonde está Deus? Talvez a gente fala como Jesus, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Não, Deus está aí com você. Deus está dizendo a você: olha, filho, espera silenciosamente. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa deixar que o silêncio fale ao nosso coração. É no silêncio que a gente aprende a depender de Deus. Aqui não tem, sabe, é pastor, é ancião, é irmão, não importa, todos nós. A mensagem é para nós, somente em Deus. Ele vai repetir essa expressão mais uma vez aqui: somente em Deus, porque é em Deus mesmo. Estamos vivendo num tempo que precisamos aprender a depender dele. E quando nós temos como prioridade essa busca do Espírito, essa calma de ver Deus falando conosco, o que vai acontecer? Nós vamos entender que a salvação vem do Senhor. A paz vem do Senhor. A força para vencermos vem do Senhor. Por isso que ele vai repetir assim: somente em Deus. Não é no homem, não é no meu estudo, não é naquilo que eu tenho assim que parece que é isso que vai me ajudar. Por isso que eu disse, o título dessa mensagem é: o vazio de uma vida ocupada demais.
É perigoso a gente achar que porque temos tantas coisas para fazer, mesmo nas coisas de Deus, negligenciemos o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. O Salmo 62, ele vai nos levar a essa confiança em Deus. Olha o verso 2, dá uma olhadinha aí. Só ele vai repetir algumas vezes a expressão em Deus, somente em Deus, só ele é a minha rocha. Em quem nós estamos nos segurando, quem que é o nosso alicerce, não é? E a minha salvação, veja, só ele é a minha rocha, e de novo ele fala, é a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Em nenhum momento ele vai dizer que nós não teremos as tribulações. Mas ele vai nos dar a esperança só em Jesus. Ele é a minha salvação. Ele é o meu alto refúgio. Ele é tudo. E ele usa uma expressão aqui no final do verso 2, assim, não serei muito abalado. E por que ele usa isso? Porque ele está dizendo, isso aqui, essa expressão, não serei muito abalado, vai representar a vitória da fé. É por isso que o Espírito Santo, com carinho, com dedicação, trabalha em nosso coração para que tenhamos uma vida de fé. Eu sei, irmã Solange, Leila, irmão Luciano, é o que eu posso ver, né? Que a luta está grande. Eu também sinto aqui vontade. Ontem eu fui pregar na igreja, um problema aqui, depois saí, fui para outra igreja, um problema. Eu falei, meu Deus, eu estava assim meio abalado. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque vai dar um piripaque aqui, eu dirigindo ali, não é? E Senhor, acalma o meu coração. Porque às vezes as tribulações são tão grandes. Eu estou aqui de repente falando para alguém que está passando por um momento difícil, e assim, pastor, não dá, pastor, tá difícil. Irmão, somente em Deus. Você não será muito abalado, porque é a vida de fé. É a vida de compromisso com Deus. E você vai ver que o salmista aqui, ele vai nos levando cada vez mais. Primeiro ele diz, dele vem a minha salvação. Dá uma olhadinha aqui no verso 5. Ele vai repetir praticamente o mesmo que está no verso 1, com algumas diferenças. Dá uma olhadinha. Ele começa assim, ó, verso 5. Salmo 62, 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Tá vendo? Ele repete o que está no verso 1 e ele está dizendo isso. Espera. O que é esse esperar? É difícil, né, irmãos? Esperar, né? Difícil esperar o salário, difícil esperar a resposta de Deus quando estamos doentes, não é? Difícil esperarmos alguma resposta de uma sentença que está lá na justiça, não é? E eu poderia citar muitas coisas aqui, mas aqui fala, espera. O que é esse espera aqui? É seguir confiando no cuidado de Deus. Ele cuida, irmãos. Ele está do nosso lado. Ele manda o Espírito Santo para nos confortar naquilo que a gente não consegue entender, não consegue aceitar. Agora a gente precisa se colocar na mão dele. Por isso que ele fala aqui, somente em Deus, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Esperar é o tempo de Deus, sem agitação. Ele sabe o que é melhor para a gente. Essa espera tem que ser de continuar confiando no Senhor. Agora veja que ele muda. Ele não fala assim, porque dele vem a minha salvação. Tá vendo o verso 5? Ele vai dizer, somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Tá repetindo. Mas veja na parte final do verso 5. Porque dele vem o quê? A minha, o que diz aí? A minha, pode falar, estou ouvindo. Isso, Leila. A minha esperança. Porque é isso que nós precisamos. Primeiro, a salvação que vem de Deus.
O Espírito Santo trabalhando em nossa vida. Segundo, a esperança. Porque a gente precisa, irmão, em meio a todas as lutas, não é? Eu sei que nós somos aqui uma família, nós oramos pela esposa do pastor Wagner, né? Quanto tempo nós oramos pela Kelly, lembra? Eu sou desse tempo, esperando. Quanto tempo oramos por outras situações. Nós temos que ter esperança, porque esperança é esperar. E esperar não é somente aqui, no agora. Esse tempo que estamos vivendo de tanta correria, de tanta preocupação mental, está fazendo com que a nossa fé se desfaleça. A esperança é agora? É. Eu fico feliz quando alguém pede aqui uma oração e é atendido, mas eu também sei que algumas orações nós pedimos e não acontece do jeito que nós queremos, do jeito que nós esperávamos. Parece que Deus, ele nos deixou. Não é, ele está conosco, porque a esperança fala do agora e fala também do amanhã. E se nós não pudermos ter a esperança agora, esperemos amanhã. Há quase um mês atrás, eu fui chamado para fazer a unção de uma, eu falo que é uma jovem, né? Uma irmã que foi pastor, 55 anos, câncer no pâncreas, estava muito mal, e eu moro em Santos, né? E eu vou para São Paulo, às vezes, a semana, e de repente, pastor, você não pode ungir a Clarice? E eu fui ungir a Clarice, e ela estava com câncer no pâncreas, depois foi espalhando. No dia que eu fui, ela estava muito dopada, e então eu fui lá, atendi, eu a ungi. Passado 3 dias ela faleceu. E nós estávamos orando, né? A família, os filhos, todos jovens, 4 jovens, orando para que ela se recuperasse, né? Confiando em Deus, a esperança de que ela ia melhorar. E ela faleceu. Eu pergunto, onde está a esperança neste momento? E eu digo, a esperança, como diz o hino, está na volta de Jesus. Não é? Porque nós estamos aqui, mas estamos caminhando para a vida eterna. Nosso lugar não é aqui. E aqui nós não perdemos nada, irmão. Esse mundo está terrível em todos os aspectos, não vou aqui mencionar. Mas o salmista diz, somente em Deus espera minha alma. Espera silenciosa, veja o silêncio, mas esperando, acreditando no cuidado de Deus, porque dele vem a minha esperança. A esperança está na volta de Jesus, na certeza de que ele vai resolver todos esses problemas. E o Espírito Santo está falando conosco nesses salmos. Não desanime, irmão. Confie em Deus. Acredite. Tenha a esperança para que você possa passar para outras esperanças. Irmão, não pode, tá? Não pode acontecer aqui de nós vimos aqui, recebemos esperança para ficar com a gente guardando no guarda-roupa. A esperança tem que ser compartilhada. Não dá. O Espírito Santo vem, fala da esperança para que eu possa compartilhar. E é tão gostoso, né? Ontem mandei uma mensagem para uma pessoa e disse assim, eu quero falar para você da esperança, vamos estudar a Bíblia junto, irmão, tem que ter ousadia. E a gente tem que falar da esperança para as pessoas. E a pessoa falou assim, me manda o link aí. Eu digo, então eu vou mandar porque você precisa aceitar Jesus. É maravilhoso, irmão. A esperança é que a esperança transforma a nossa vida para nós podermos passar para as pessoas. Desaguar, né, que a gente usa essa linguagem, desaguar, porque precisa, o Espírito Santo vem em minha vida, me dá esperança, me transforma para que eu possa passar isso para as pessoas também, não é? De novo você vai ver aqui no verso 6, ele vai repetir aqui o que está no verso 2, porque o verso 1 e 2, também você vê uma sequência do 5 e do 6. Só ele é a minha rocha. Nós precisamos nos apegar a Jesus, manter comunhão, né? Estudar a palavra, orar, dizer, Senhor, fala o meu coração. Eu corro atrás de comida, eu corro atrás de educação, eu corro atrás de trabalho, eu corro atrás de tanta coisa, mas Senhor, o Senhor é minha rocha, me ajude.
Ele vai dizer assim, no verso 6, só ele é a minha rocha e a minha salvação. E quando eu leio esse verso aqui, eu preciso levar você. Se você não quiser, não precisa abrir, porque eu vou voltar aqui no Salmos 62, tá bom? Mas eu me lembro de um verso de Filipenses, se quiser abrir, né? Filipenses capítulo 1 e o verso 6. Olha o que diz. Você acha que conhece? Filipenses 1, 6. Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Paulo está dizendo assim: confie, irmão, acredite em Deus. Ele vai completar a obra é dele, a obra do Espírito Santo em nossa vida. É ele que faz, é ele que transforma, nós não conseguimos. Claro que a gente se entrega, claro que a gente se esforça, claro que a gente faz de tudo. Mas é ele que faz essa obra completa. E o salmista, ele diz: só dele vem a minha salvação, o meu refúgio. E veja, aqui no verso 6, ele não fala assim, ó, não serei muito abalado. Percebeu? Dá uma olhadinha. No verso 2 ele termina, não serei muito abalado. Está aí na sua Bíblia? Tudo bem, pode ser que é uma versão diferente, mas está assim, não serei muito abalado. Na minha está assim. Mas no verso 6 ele vai dizer assim, não serei jamais, jamais abalado. Eu posso ouvir um amém de você? Você não vai falar aqui, não vai, né? Amém, irmão? Jamais. Pode vir as tribulações, pode vir o sofrimento, pode vir tudo, mas jamais serei abalado, porque Deus está comigo. Deus é meu refúgio e fortaleza. Ele vai me sustentar, ele vai me ajudar. Mas, pastor, irmão, não questione, aceite. Até as tribulações, ele vai dizer que são as obreiras de Deus. Irmão, as tribulações são obreiras de Deus para nos levar a confiar mais no Senhor. E aí, olha o verso 7. Então, eu queria que você meditasse, irmão. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. De Deus. Veja, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Em Deus, tá vendo? Somente em Deus, em Deus, em Deus. Irmão, isso aqui não é uma linguagem repetitiva, isso aqui não é uma mensagem somente de um conforto emocional, não é uma autoajuda para você, é a ajuda do alto, como disse alguém. É o Senhor dizendo, você depende de mim, confie em mim, eu não vou te desamparar, você vai passar por tribulações sim, mas eu estarei com você. E veja o recado de Deus para a sala 57 no verso 8. Posso falar aqui um pouquinho diferente? Aí na sua Bíblia está, confia nele, ó povo. Eu vou dizer assim, confia nele, ó sala 57. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo? Fala aí. Quanto tempo? Em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. E ele termina, Deus é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Deus é o nosso refúgio. Ele vai nos ajudar. Quem está falando para você aqui é um ser humano pecador como você, que tem tribulações. Irmão, tem hora que dá vontade, meu Pai do céu, misericórdia, irmão, é terrível, não é? Eu não estou aqui lamentando, estou aqui reclamando, mas tem hora que os parafusos parecem estar saindo. É na família, é na igreja, é no trabalho, é na rua, é no vizinho. A gente, é tanta coisa, tanta coisa. Somente em Deus espera a minha alma. Dele vem a salvação, ele é o nosso refúgio. E vou para os dois últimos versos. Tem mais coisa bonita aqui, mas não quero cansar você. Olha aí, os dois últimos versos. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. Por isso que Deus te deu dois ouvidos. Ouça duas vezes, não se esqueça. Que o poder pertence a quem, irmãos? A Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Deus está conosco. Somente em Deus. Ele é aquele que vai nos conduzir para a vida eterna. Queridos, não deixemos de confiar nessa mensagem.
Se até agora você acha, o pastor Arão que está falando, olha aqui. Não, é Deus falando. Continue firme, não desanime. Pense sempre nisso. É em Deus que devemos buscar o poder, a força. É no poder que vem do Espírito Santo. Mas nunca se esqueça, não é só para você. Você precisa compartilhar com outros. Deus te abençoe, Deus te ajude. Um dia nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Pastor Adevaldo, faz oração. O que vai fazer, pastor? Bênção pura sem mistura, viu, pastor? Amém. Não há momento mais importante. Estamos numa época em que nós precisamos muito, né, da esperança, né, de dias melhores e especialmente na esperança da volta de Jesus, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, pastor, que nesse caminho aí a gente consegue avançar e quebrar todas as barreiras que estão nos impedindo, viu? Muito obrigado, viu, pastor? Amém, pastor. Amém. Pastor, faz uma oração entregando esse Oramos. momento especial, né? Orando por nós, orando pela nossa vida espiritual, né? Para que possamos ter esse foco nessa direção. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, porque a tua palavra sempre vem ao encontro de nossas necessidades. E hoje a nossa maior necessidade é permitir que o teu Espírito nos faça estar aos pés de Jesus, como nós cantamos, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Deus ajude cada um de nós que estamos aqui, aqueles que vão ver no YouTube, os que vão entrar depois, todos, Senhor, todos, que possamos entender o Salmo 62, que diz: somente em Deus espera silenciosa minha alma, porque do Senhor vem a salvação, do Senhor vem a esperança, do Senhor vem a paz, do Senhor vem tudo aquilo que nós precisamos. Espírito Santo, toque agora em nosso coração para que possamos primeiro nos entregar ao Senhor, entender que nós precisamos muito do Senhor e cada dia em meio a essa correria nós possamos estar cada vez mais como Maria, buscando o poder na comunhão, no relacionamento, no amor de Jesus, e que isso, Senhor, nos traga uma transformação para que possamos agir e ajudar pessoas que precisam ter esse encontro com o Senhor. Se há entre nós alguém que não teve ainda esse encontro, que possa agora permitir que o teu Espírito trabalhe em seu coração para que possa se entregar. Dá-nos um dia abençoado. E nós sabemos que dia abençoado é buscando o Senhor e levando o Senhor para outras pessoas. Que cada um de nós, ao encontrarmos agora com outros, possamos dizer: Jesus te ama, Jesus quer você no céu. Vamos estudar a palavra. Que a esperança em nós seja transmitida a outras pessoas também. Obrigado, Senhor. Abençoe a sala 57. Que possamos continuar firmes buscando ao Senhor e sendo instrumento em tuas mãos para abençoar outras pessoas também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pastorão, amo você, viu? Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, meu amado pastor, porque você existe, viu? Valeu, pastor. Olha, eu ia dizer isso no início, mas vou dizer para todos agora. Irmãos, eu amo vocês. Vocês são especiais. Não vou falar do jeito que a gente fala aqui, né? Para não ficar de decoreba aí. Mas Deus abençoe a todos. Eu sou feliz porque tenho vocês. Obrigado. Pastor, bênção pura, sem Sem mistura. mistura. Deus abençoe. Pastorzão, Deus abençoe. Obrigado, viu? Muito bom, né? É um momento especial, um momento bacana, um momento que nós aprofundamos na palavra de Deus. Você viu aí o pastor, ele seguiu aí, separou um texto, né? E foi seguindo versículo por versículo, explicando ali a cada versículo, mostrando ali, né, como a gente e até um modelo aí de reflexão, né? A gente estudar a Bíblia, às vezes você vê que um trecho pequeno a gente pode demorar nele, refletindo profundamente, né? Não esqueça, o Senhor é a nossa rocha, viu? É nele que a gente se segura, é ele que dá firmeza para nós. Mesmo em meio às turbulências da vida, nós podemos seguir confiante, porque a nossa esperança
não está nas coisas passageiras e circunstanciais deste mundo, mas a nossa esperança está em um novo plano que Deus está fazendo para nós, que vai começar quando Jesus voltar, né? Ali começará uma nova história. Só que para começarmos essa nova história lá, nós precisamos nós precisamos estar envolvido aqui, viu? Precisamos tomar decisões, fazer ajustes, preparar para que quando chegarmos lá possamos estar prontos para receber a promessa da nova terra, receber o galardão, na verdade, não a promessa é hoje, né? Deus abençoe a cada um de nós, obrigado, pastor Arão, a todos nós que estamos em oração, que isso possa continuar em nossa vida. Quero pedir para você, nesse momento, se você puder, tiver com a sua disposição aí, em alto nível, né? Abra o link aí que você recebeu e que você mandou também e preste atenção na mensagem de hoje, na leitura. Olha só, que bacana aqui, ó, a leitura, o texto de hoje, que está enderejado a todas as nações, para 475, quarto parágrafo, diz assim, ó, Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e essa promessa nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Como todas as outras promessas, é dada sob condições, né? Então, a promessa do Espírito Santo também tem as condições. E tem algumas condições, podemos dizer, não somente uma, né? Uma delas é que eu preciso querer. Eu preciso me apropriar dessa promessa. Eu preciso buscar diariamente, né? Então, para que eu tenha uma vida, né? Uma vida no Espírito. Então, essa é uma das nossas ênfases, né? É a vida no Espírito, que é a primeira aí, né? Dos nossos, da nossa, da, das nossas marcas da sala, podemos dizer assim, né? Vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável e missão atrativa. Pergunto para você, você já consegue falar essas quatro ênfases só olhando os símbolos? Já consegue falar, se não consegue ainda, tenta memorizar, porque isso é importante, isso tem uma lição muito importante para nós, né? Afinal de contas, talvez seja aí o nosso ideal, nossa busca, né? Porque quem é que não quer uma vida no espírito, né, irmã Delmarina? Tenho certeza que todos nós queremos, né? É uma vida no espírito. Quem é que não quer também ter esse amor incondicional de Deus? Amar as pessoas incondicionalmente evita a gente sofrer, né? Porque quem sofre é a gente quando a gente não ama incondicionalmente. A gente fica chateado por qualquer coisa, qualquer situação, né? Agora, quem é que não quer participar de uma comunidade saudável? Só que nós precisamos fazer disso uma realidade, né? Nós precisamos começar. Ah, eu quero que a minha igreja seja uma comunidade saudável. Então, que comece por nós, né? Desta maneira, se a gente tem as três ênfases, dessa maneira, nós seremos uma missão atrativa. As pessoas olharão para nós e enxergarão Jesus em nós, né? Então, se você ainda não decorou, se você ainda não internalizou essas ênfases, tá? Busque, busque, acredite. Sabe que é a primeira vez que eu pensei, nossa, eu não decorei, sabe? Quando eu fui fazer um culto na igreja e eu fui citar, falei, opa, tive que olhar assim, ver para poder, né? Então, mas aí quando você sente necessidade, parece que você tem mais urgência, né? Então, assim, não sinta estranha porque você não decorou ainda, tá? Isso é normal. Mas busque decorar, porque em algum momento na igreja ou em algum lugar você pode ter necessidade de falar essas quatro ênfases, repetir. Se você já tem elas em mente, é muito bacana, muito importante. Eu vou trazer aqui a Zenilda, queridos, para a gente bater um papo com ela, porque o testemunho dela é bem legal. A Zenilda, eu tive a oportunidade de estar com ela, né, em Goiânia, passamos alguns dias ali juntos, foi bem legal. Bom dia, Zenilda. Abre aí o seu fone, o seu áudio e vamos começar a nossa prosa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá dando para Áudio, ouvir? áudio, não precisa nem segurar no fone, tá ótimo. A imagem tá boa. Você está atrás do seu quarto de guerra.
que tá uma belezinha. É É esse aí porque ali é mesmo. muito claro. Ali fica Aí, muito claro na janela. ok. Aí está ótimo, como Tá você ok? tá belezinha demais. Do jeito que está, tá bom. Zenildo, vamos passar pela sua história. Você que está ouvindo a gente aqui, amado, às vezes eu acho interessante que eu converso com as pessoas das salas, mas pastor, eu não tenho testemunho, né? Eu começo a conversar com essa pessoa e tem um monte de história boa para contar, um monte de detalhes importantes para serem compartilhados, que as pessoas acham que não são relevantes, mas eles são. Eu costumo dizer que o que nós precisamos aqui são de testemunhos. Assim, ó, não fica comparando o seu testemunho com o de outro. Eu quero contar o seu testemunho. Ah, pastor, mas me conta que a gente acha muito conteúdo nele que de repente você mesmo não esteja vendo, tá bom? E aí nós vamos rodar aqui com a Nilda. A Nilda, ela era roceira, sabe, irmãos? Ela foi criada na roça, o paizinho dela foi criado pelo avô. Hoje a Nilda tem muitas habilidades. Uma coisa que ela faz quase tudo em crochê. Ela vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Muito bem. Como é que foi essa vida na roça, hein, Nilda? Uai, boa, né? Pra a gente que não sabia. A gente era feliz e não sabia, né, pastor? Eu creio assim. Quando a- Ajudar a família, ajudar. Minha mãe era uma requinha de meninos, né? Meus irmãos. E aí a gente ia para a roça todos os dias, 5 horas da manhã, voltava à noite, tardezinha. Mas Você, aí você, você ia para o curral tirar leite, essa coisa toda? meu pai tirava, a gente ia para lá tomar os cambreches, que era leite com farinha. Cambreche? É, cambreche, a gente chamava de cambreche. A gente Nunca esperava nem meu ouvi, pai nunca nem ouvi encher essa os, palavra, Nilda. encher Cambreche. os galão, Cambreche é leite com farinha. leite quentinho do peito da vaca e a gente bebia. Uma delícia. Na Você vai época, dizer que você vai dizer que era feliz e não sabia. O que que você está querendo dizer com essa frase? a gente diz assim, né? Porque a gente não tinha, assim, no caso, não tinha malícias, a gente vivia ali no meio dos primos. E hoje, assim, né? A fase adulta, todo mundo trabalha, todo mundo com canto, é saudade, né? Essas coisas assim. Olha o que a Nilda está dizendo aqui para a gente, amado, você que está adorando conosco, é muito importante, muito importante. Ela diz, eu era feliz e não sabia. Ela está pensando, você tem o cheirinho da roça ainda no nariz? Tem. Cheirinho de terra molhada. Cheiro de terra molhada, né? Cheiro Quando, de que, animal, né? Eu já quando queima o roçado, né? E o cheirinho da chuva bate, é um cheirinho bom. queimo o roçado para fazer a plantação de novo, vem a chuva e aí É um cheirinho levanta bom. o cheiro da palha queimada. Tem gente aqui na sala que é da A roça, gente não esquece. tem gente agora na sala, aqui na sala que é da roça, que está sentindo o cheirinho agora no nariz, só de lembrar disso, sabe? E quando a Nilda fala assim, gente, nós éramos felizes e não sabíamos, carrega aqui uma nostalgia, é verdade, né? Porque a vida, Nilda, nunca mais vai ser como era antes. Não tem jeito, né? Quando você era da roça, nem internet tinha. E tantas outras coisas que não existiam na vida da Nilda, que hoje existem, que estão provocando, essas coisas estão provocando a desconfiguração dessa vida simples. Olha o que ela diz aí, ó. A vida era sem malícia. Que coisa, né? Como essas coisas mudaram, irmãos. Como essas coisas mudaram. E vai um conselho para você aqui, ó. A Nilda está dizendo assim, ó, nós éramos felizes e não sabíamos. Deixa eu dizer para você, amado. Vamos procurar uma vida simples. Vamos procurar Simplicidade, uma vida verdade. simples. Nós temos tantas alternativas hoje. Presta atenção, nós temos tantas alternativas e nós fazemos tantas coisas ao mesmo tempo que essa vida simples que ela está dizendo desapareceu. E junto com o desaparecimento dessa vida simples está você viver a vida.
aproveitar os momentos, sabe? Conseguir olhar para uma lua cheia, como eu olhei ontem. Lindo, Partilhar momentos agradáveis com pessoas. Ontem veio uma sobrinha aqui para casa, nós comemos juntos, eles foram para o quarto para ficar comigo e minha esposa, e foi um momento de conversa onde nós deixamos os celulares de lado e olhamos olho no olho, percebemos as pessoas, ouvimos as pessoas, e foi muito, muito bom. Não deixa essa modernidade tirar de você. Não é o cheiro da matinha queimada, não é o cheiro do leitinho quente, o cheiro da roça. Tirar de você o cheiro da vida e a importância dela. Sabe, Nilda, tem uma coisa que está me cheiro de incomodando. vida para a vida, né, pastor? Exatamente isso, filho. Exatamente isso. Tem uma coisa que está me incomodando profundamente. Quando eu saio nas ruas, eu estou me policiando. Eu não pego meu celular, a não ser que eu precise dele. As pessoas estão tão envolvidas nessa vida virtual, Sim. nesta vida que não é vida, que ela não existe, né? A maioria dessa vida da internet, ela é fake, ela é mentira, ela é produzida. E como as pessoas não conseguem mais se desvencilhar disso? A gente olha tanto o celular que nós estamos esquecendo de olhar para as pessoas. E pro alto. Vida simples, irmãos. Vida simples. Pensa nisso. Pensa nisso. Um Nós ponto que éramos você felizes, falou. nós éramos felizes e não sabíamos. Ó, vida simples. Nilda, você teve quantos irmãos? 7 ao todo. São todas mulheres ou quantas mulheres e homens? 4, faleceu uma, eu tinha 1 mês de vida, faleceu uma. Aí tem 2 rapazes e 4 meninas. E pelo que eu entendo da vida e de como as coisas eram antes dessa vida da roça, sua mãe teve um filho atrás do outro na carreirinha, não foi? Faz isso, pastor. Eu sou 7 anos mais velha, 1 ano mais velha do que minha irmã. É assim, a minha irmã mais velha, que é a mãe do Vinícius, que você conhece aí de Sobradinho. Depois veio essa que faleceu, a Sandra, e depois eu. Então, 3 anos seguida. E aí O que ela depois está dizendo, irmãos, é que é assim, ó, 18, 19 e 20. É um filho em cada ano, meu irmão. Aí depois foi 5 anos, minha irmã, e depois mais 1 ano, minha outra irmã, e aí ela deu Mais um um. tempinho, mais 2 anos, meus 2 irmãos juntos. Mulher no passado, elas viviam grávidas. Elas nem anunciavam que estavam grávidas, elas viviam grávidas. E Tem, trabalhava, viu, pastor? E muito. não é brinquedo, Falava, não. nossa. A irmã Joana Conceição tá ali, lá na roça também. Janinha é da roça. É parente do Ednei aqui do meu distrito, que está agora assistindo a sala também, está com o pé machucado. Graças a Deus tirou os pontos, vai indo bem na recuperação dele. Mas era assim, irmãos, era um filho atrás do outro. A mulher não tinha respiro. Às vezes, um filho era feito no resguardo do outro. A mulher estava no Verdade. resguardo de um filho e o menininho chegava lá e tum, colocava outro. A mulher estava amamentando um, tinha que amamentar outro. Misericórdia. Eu tenho uma amiga assim, uma de 1 ano, um de 8 meses, na barriga já, e o outro mamando ainda. Como é que essas mulheres aguentavam, meu Doideira. Deus? Eu fico pensando como é que essas mulheres aguentavam. A minha sogra, eu percebo, né? Minha sogra é lindinha demais. Meu sogro e minha sogra amo demais. São gente, muito embora meu sogro tenha me dado carreira. Estão rindo, irmãos? Quando eu namorei com a minha esposa, eu estava na frente da casa deles, namorando, o Iranilda. Você fica rindo aí, Iranilda. Eu estava na frente da casa deles namorando, de repente meu sogro saiu com um pau para dar em mim. Tá achando é verdade. E eu tive que sair, olha eu, 30 anos atrás, correndo na rua para me livrar do meu sogro, irmão. Você já pensou numa coisa dessa? Mas Desse valeu jeito? a pena, pastor, valeu a Oh, pena. mas claro que valeu a pena. Ele Amém. me, ele me deu o maior, humanamente falando, né?
o maior prêmio da minha vida é minha esposa, e o segundo maior prêmio, igualdade, é a minha filha, porque ela me deu minha filha linda que a gente tem. Então, Aí, ó, você valeu a correu, pena, buscou a medalha, pastor. valeu a pena a carreira, viu, Nilda? Porque, A olha, medalha tá aí, ó. foi um investimento muito bom. E, graças a Deus, hoje temos uma relação muito boa com meu sogro, com a minha sogra, e ela é muito sofrida. Bem, Ela é muito sofrida, Nilda, porque ela também teve um monte de filhinhos assim. E às vezes essas mães que são sobrecarregadas, elas são forçadas a determinadas circunstâncias por causa desse desarranjo de muito menino. E a sua mãe, nesta fase, ela teve que ir para ajudar vocês, porque ela não tinha a menor condição de cuidar de tanto menino. Ela acabou tendo que espalhar um pouco os filhos, não foi? sim. E como é que era esse negócio de espalhar o menino? Fala para mim aí. É aquilo, né, pastor, que a gente está acostumado ali no meio do ambiente, acorda, dorme juntos, brinca, né, as crianças. E quando a gente pega acordando em casas estranhas, tá assim, cadê minha família? Cadê meus irmãos? Né? Até as briguinhas, que a gente quase não muito brigar, mas assim, sente falta. Assim, por que isso? Por quê? Por quê? Eu estou em um lugar estranho, sem esse vínculo, né? Família, meus irmãos, para brincar. Sentia muita saudade, falta de conversas mesmo, brincadeiras normal de criança. A gente foi espalhado assim, 8, 9, 10 anos, nas casas. Vocês estão percebendo que quando a Nilda fala desse assunto, o olhinho dela vai para longe, assim, ela para e fica. A memória vai lá nesses lugares em que ela se sentiu sozinha, sentiu falta da mãe, do pai, dos irmãos. Ela sentiu falta até das brigas da família, É o compartilhar com os irmãos mesmo, né? Aquela coisa de sangue por- mesmo, de porque aqueles não eram seus irmãos, aquela não era a sua família. E você sentia falta disso, sabe, queridos? Junto com essa falta de simplicidade da vida, Nilda, junto com essa pseudo-modernidade em que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, junto com isso, Nilda, por um motivo diferente, porque você foi separado dos seus irmãos, porque eu imagino a sua mãe, um filho atrás do outro, ela é desta época em que a mãe era apenas a dona de casa, sem nenhum recurso financeiro, que o pai era o provedor. Imagina a situação de uma pessoa dessa, vendo um filho atrás do outro, sentindo necessidade, etc. Aí você fala assim, mas por que que fez tanto menino? É porque a orientação neste período das nossas mães era muito diferente da orientação que nós temos hoje. É só você pegar hoje em dia qual é a mãe que tem 6, 7, 10 filhos. Nós não temos mais, porque a orientação é outra. A própria mentalidade masculina é outra. Então, nossos pais, Nilda, eles são refém de um tempo em que eles não tinham a orientação que nós temos hoje. Esse é um fato. Alguns faziam isso por ignorância? Faziam. Mas eu acho que a menor parte delas. Meu pai fez 11 filhos na minha mãe. E ele ainda tinha, que eu conheço, né? Que eu conheço. Meu pai era caminhoneiro, pensa. Eu tenho dois irmãos que eu nunca conheci. Entende? Então, era uma orientação, e nossas mães, e também os pais, de alguma forma, eram reféns desse tipo de cultura, né? Que hoje está indo para um outro extremo perigoso. A minha filha tem 25 anos, eu não vejo nenhuma velocidade da minha filha de querer seguir o rumo dela agora, e os nossos filhos estão tendo um filho, se tiver muito. Você vê que a gente está saindo de um pêndulo para o outro. A gente tem prejuízo de mães que tiveram 10, 11 filhos, como o que você teve, da família espalhada? Tem. Mas daqui a pouco, essa nova geração vai sofrer de solidão, de falta de tio, não vai existir sobrinho, porque os nossos filhos estão tendo um filho e se tem muito. De novo, uma orientação que está distorcendo a família. Agora preste atenção numa coisa. A Nilda sentiu falta da família, até das brigas. Sabe, amado?
Valoriza a sua família. Deixa eu dar um testemunho pessoal aqui, Nildo. Meu pai morreu tem 30 anos. Minha mãe morreu tem 15. Depois que minha mãe morreu, minha família, esta que é a origem do meu pai e da minha mãe, ela se distanciou de uma maneira absurda. E eu tenho a impressão que esse mundo em que vivemos está distanciando nossas famílias. E aí, porque eu não gosto disso, porque eu não concordo com isso, porque aquilo não deveria ter acontecido, olha aqui o que eu tenho, o que você não tem, olha a falta disso, e a gente começa a se distanciar. Amigo, valoriza a família. Dona Nilda sentiu falta da família dela. Hoje, graças a Deus, ela tem boa relação com todos eles. Mas a vida levou a Nilda a sentir falta da família. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, amado. Que tal você pegar seu telefone hoje, Solange, e ligar para todos os seus parentes? Vamos pegar os irmãos, sobrinhos que são mais próximos, porque de repente tem muita gente na família, né? Ligar para todo mundo talvez dê trabalho. Mas se você tem pai, se você tem mãe, se você tem irmãos, sobrinhos próximos, que tal você pegar seu telefone hoje e dizer, ó, tô ligando para dizer que eu pensei em você agora. Você é meu irmão, você é minha irmã, você é meu pai, você é minha mãe. Apesar das diferenças, apesar das dificuldades que a gente tem no seio familiar hoje, eu amo você. Lembre-se, eu preciso de você para que eu seja feliz. Que tal a gente começar a fazer isso hoje? Ah, pastor, o senhor não sabe quem é minha mãe. Você não sabe quem é meu pai. Não sabe o mal que eles fizeram para mim. Renata, eu não quero saber quem é sua mãe. Eu quero que sua mãe saiba quem você é. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa no outro. Pensa em você. Você que está me ouvindo aqui. Eu não quero saber quem é seu irmão, eu não quero saber quem é sua mãe, não quero saber o mal que se eles causaram para você e se causaram. Eu não quero saber quem eles são. Eles precisam saber quem você é. E você é filho do Deus vivo. Amém. Vamos começar a reconstruir, né, a nossa família, Zenil, não é? Até porque você passa um tempo até com um pouco de sentimentos ruins no seu coração por ter vivido assim, uma hora num lugar, outra hora no outro, sentindo a ausência da família, e por algum tempo você abrigou no seu coração um descontentamento por causa disso, né? E que você teve que se livrar desse descontentamento, certo? É assim, pastor, né? O lado ruim que a gente vê, mas hoje eu vejo o lado bom da coisa, porque nem tudo é ruim, né? Porque conheci pessoas maravilhosas dentro desse contexto, né? Dentro desse âmbito familiar, de casas diferentes, né? Então, eu conheci, assim, pessoas maravilhosas que eu considero hoje como família, irmãs mais velhas, entende? Mas não foi fácil, não, pastor. A gente, coraçãozinho, humano, carnal, é difícil. A gente só vê o lado negativo da coisa. Para reclamar, para chorar, criticar. Mas, assim, uma coisa que eu, assim, boa, não boa, né? Que não tem nada bom, mas, assim, Cristo, eu não conhecia Cristo. Só que eu já, aquela coisa, assim, de não ter aquela raiva, alimentar o tempo todo aquela raiva, entendeu? Hoje eu vejo isso. Então, assim, ficou coisas ruins, mas também ficou coisas boas. E as ruins a gente apaga. O vento leva e, né? Passado é passado e Jesus está conosco o tempo todo. E a gente Até o tem que nosso usufruir passado, da vida. até o nosso passado muda, sabia, Nildo? Quando o pastor Ledivana falou aí, fui lá no passado, mas eu recolhi as coisas boas, a ruim fica para lá. Até o nosso passado muda, porque a Nilda está dizendo aqui para nós, amados, que nessa história de ficar numa casa de um, na casa de outro, ausente da família,
criança, ela está sendo formada ainda, era uma menina, uma menina. Obviamente, no coração, vem a mágoa, às vezes, a falta de entendimento do porquê essas coisas que são ruins estão acontecendo. E, obviamente, no coração humano, Gauchinha da Silva, essas coisas vão brotando, vão brotando. Você sabia que você pode mudar o passado? Total. Com Cristo, a gente Sabe vence. como é que você muda o seu passado? Mudando a maneira como você pensa hoje. Sim. Se você mudar a maneira como você pensa a vida hoje, você vai voltar nos pontos anteriores do seu passado e dizer assim: mas por que que eu continuo pensando isso a respeito dessas coisas? Eu não tenho mais por que pensar assim. Minha mente hoje é uma nova mente. Quando você tem nova mente, você cria um novo passado. Só lembra, né, pastor? Que a gente não tem amnésia, mas só lembra daquilo ali. Como que? Aqui está, Testemunha também, uma lembrança. aqui está o segredo, Nilda. Sim. Quando você tem uma nova mente, quando você lembra do passado, você lembra diferente dele. Vou dar um exemplo. Você não Vai conhece a limpando. Cristo. Isto vai limpando. É um reprocessamento mesmo. O novo nascimento faz você ter um novo passado. Porque olha que coisa interessante. Quando você não tem a Cristo, você mesmo, quando você fala assim, ó, isto já é parte da reprogramação que o novo nascimento faz. Tem coisas boas em tudo isso, pastor. Olha só, eu conheci gente que é minha família hoje, que eu não teria conhecido se não passasse por isso. Isso não é humano, Nilda. É parte da nova mentalidade que Cristo te deu. Porque a mentalidade carnal só vai olhar para isso como uma coisa ruim. Mas o novo nascimento faz você ter novas perspectivas da mesma vida. E se isso acontece, você recria seu passado. Deixa de ter raiva de quem tinha, deixa de chorar por causa de feridas que são cicatrizadas, lembra de coisas que não magoam mais você. Ó, tá vendo? Você está reconstruindo o seu passado. Exato. Quando você conhece a Cristo, Nilda, ele faz você olhar para esse passado de forma diferente? Totalmente. Uma virada assim de chave super surreal, né? A gente não tem nem palavra. Porque é uma família, né? A família, hoje eu tenho uma família, a minha família é grande, mas a minha família que Deus me deu é o céu, é grande mesmo, muito imensa. Então, assim, uma coisa que eu não, de todo o passado que eu sentia um vazio, tinha sentimento também que eu não conhecia, né, pastor? A gente é novinha, a gente vai criando sentimento, igual você falou, mas, assim, uma coisa de tudo isso aí, eu nunca reclamei para Deus. Nunca, assim, por que Deus? Por que isso aqui? Por que aquilo ali? Eu só não entendia o porquê que a minha mãe fez isso, mas, assim, hoje eu entendo, né? Tipo, um refúgio de salvar também os filhos, de dar o melhor para os filhos, e não tinha. Então, assim, Jesus, vai me limpando todos os dias. Essa sala, assim, vai quebrando, né? Vai moendo aquele, igual a vaca, né? Que a gente veio da roça, vai remoendo, né? Então, assim, vai remoendo não para engolir, mas para jogar o lixo para fora, né? Para ser limpo, vai limpando, restaurando aquilo ali. E aí, aquilo de ruim ficou, né? Limpo, fica bom, fica tranquilo. A gente consegue viver ali sem rancor, sem raiva, sem, né, sentimentos ruins que vai atingir nós, não os outros. A gente vai tomar um remédio, né, para nós mesmos. Nesse Então, momento, Nilda, você cria um novo passado. sim, Nesse momento, você reprograma seu passado e não, restaurado. ele não te fere mais. Não, não Então, tem. ouça aqui você, irmão. Ouça aqui uma coisa. Hoje eu Você lembro pode, com alegria. você pode mudar o seu passado. Pastor, eu posso mudar o meu passado tendo uma nova maneira de pensar a vida. Sim, Se você pensa a vida hoje diferente, você vai pensar o mesmo passado de maneira diferente.
Por que você está preso no seu passado, irmão? Por que você ainda está preso em pessoas que machucaram você? Por que você está preso em situações que você não compreende ainda? Por que você está preso nessas coisas? Permita que o Espírito Santo reprograme a sua maneira de pensar, que esse passado não vai te ferir mais. A Nilda hoje é feliz, Mata o monstro, né, pastor? apesar de ter o passado que teve. A Nilda é feliz. Por quê? Ela reprogramou. Pelo Espírito Santo, tem nova visão. Que coisa, não? Que coisa o novo nascimento faz. Nilda, presta atenção no que a gente vai fazer. Nós vamos dar um pulo, tá? Vamos dar um pulo Sim, para a gente poder, né, aplicar algumas coisinhas mais, porque Deus está mandando um caminho bom para o nosso testemunho, né? Nilda, você se converte de uma maneira muito interessante, porque seus pais conhecem o Evangelho através do irmão Durval Guimarães, lá na roça. O irmão Durval vai, ó, irmãos, que coisa linda, ele vai lá na roça, da evangeliza manhã. os pais da Nilda, eles se convertem nesta igreja, não somente os pais da Nilda se convertem, mas surge uma igreja. E a Nilda, ela tem o primeiro contato adventista aí, mas ela não vai se converter exatamente nesse período. O que vai acontecer com ela é muito interessante. Nilda, você encontrou um folheto. Fala, você estava andando na rua e de repente você encontrou um folheto e esse folheto falou com você. Me explica aí como é que foi o encontro com esse folheto e o que que ele fez contigo. Logo quando eu cheguei em Brasília, em 1996, ali trabalhando e tal, aí eu passei mal, fui para o hospital. Aí tive alta, voltando do hospital da HRT, Bataguatinga, na frente de um hospital que tem lá em Brasília, Anchieta, olhando para o chão, né? E aí, mas eu não consegui olhar para o chão. Mas esse dia eu estava olhando para o chão, assim, tipo meio triste, com dores, né? Tipo um pouco decepcionado por estar na casa e era eu que fazia. E aí eu estava triste por, naquele momento, ter uma semana de repouso. Eu falei, nossa, e agora vai ser como? Aí eu fui olhando para o chão. E aí Deus me colocou na frente, porque eu já procurava há muito tempo lá, de onde você falou, lá em Iramar, é um povoado, a minha mãe reside hoje, atualmente. Eles não tinham igreja, era uma casa, né? Os irmãos se reuniam, e ali, no pôr do sol, ia lá em casa, e eu não entendia, mas eles iam. É tipo visita do sábado, né, irmão? Por isso que não pode dormir no sábado, hein? Tem que tipo, buscar as visitas, fazer visita. Então, assim, lá eles iam, e aí cantava ali a Bíblia, e eu não entendia aquilo. E aí umas músicas ficaram na minha cabeça, uns hinos. E aí eu fui para Brasília, logo em seguida. E aí lá, aquilo mexeu comigo. Não tinha mais, que eles iam sempre lá em casa, eu não tinha mais aquilo. As músicas, a leitura da Bíblia, mesmo de longe, assim, a gente meio desconfiada, mas estava ouvindo, entende? E lá eu passei desesperadamente procurar. Falei, onde é que tem isso aqui? Porque a minha mãe, né? O pessoal ia lá em casa. Não tinha. Então eu fui para a lista telefônica na época, viu, gente? Não estou colocando minha idade, mas Aí enfim. tem tempo, hein, irmão? Aí tem tempo, irmão Ezequiel. Lista telefônica, meu amigo. Hã? E eu não achava nada, pastor, e folheava, né? Igreja. E não achava adventista. E aí, um belo dia, eu fui para esse hospital, voltando, achei o folheto no chão. É como Deus é bom. Pesquisei como tivesse procurando, né? Tesouro ali, não Deixa, encontrava, deixa, sabe? deixa eu mostrar o folheto, Nildo. Olha aqui, irmãos, ó. Eu Folheto que ela tenho esse aqui, ó. encontrou no chão foi esse aqui, ó. Jesus é a Exatamente, resposta. Gosto desse folheto. exatamente. Eu Ele não tenho é, ele até hoje guardado. ele não é produzido mais, mas eu gosto demais desse folheto porque ele apresenta um Jesus que eu acredito, que é um Jesus que Amém. sorri para a gente, né? Um Jesus que sorri para a gente. E nesse folheto, olha aqui, irmãos, ó a importância do que eu vou falar agora. Olha o que que tinha no endereço. Olha lá. Olha lá o Aí que foi o que meu tinha. tesouro.
Aqui, a Nilda estava procurando desesperadamente uma igreja adventista, porque ela tinha tido na infância uma experiência com o irmão Durval evangelizando a casa dela. A igreja era numa casa, como muitas igrejas surgem. Ela não participou exatamente daquele momento, ficou à margem, mas aqueles hinos ficaram no coração da Nilda. Olha a importância da gente acha que não, mas a gente semeia o tempo inteiro. E aí, quando ela se viu distante daquele ambiente gostoso dos hinos, fez com que ela procurasse esse ambiente de novo. Ela procurou a igreja, não achou, não achou, não achou, até que o Senhor Espírito Santo providenciou que ela olhasse para o chão e encontrasse a igreja num folheto. Agora, a importância de ter nosso material identificado. E o hino, Igre- pastor, era a esperança. Cristo é a nossa esperança e Porto Seguro. Olha aí, Porto Seguro, achei. É isso, achou seu porto seguro. AE 7, QSB 4/5, Setor Sul, Taguatinga, DF. Culto Amo. aos sábados, 10h30. Aqui é para evangelismo mesmo. Nosso culto para os interessados começa às 10h30. Culto evangelístico domingo 20, culto de oração quarta, culto de jovem aos sábados às 18 horas. Hoje mudou, né, pastor? Mas, www.esperança.com.br. Isso aqui, irmão, foi o achado da vida dessa menina. amém. Exatamente isso. Olha a importância, queridos, de nós identificarmos nosso material. Olha a Nilda lá com o folhetim. Nilda, esse folheto tem quanto tempo? Pastor, eu achei esse folheto em 98, pastor. Fui batizado em 2002. 98, achou o folheto. Querido, esse folheto aí, provavelmente alguém recebeu, Soraya, e jogou no lixo. Alguém pegou esse folheto, olhou e disse: Isso não me interessa", e jogou no lixo. Mas Um era para folheto. mim, Jesus fez tudo para mim. O Espírito Santo Obrigado usou, por quem jogou no lixo. não é? Se essa pessoa tivesse levado, você não tinha encontrado. Olha Não como tinha. Deus, o Deus Espírito Santo, ele mexe as peças do nosso tabuleiro. É incrível como Deus quer salvar a gente. Ô, Vânia, Deus quer salvar você. Ô, Graziele, Deus quer salvar você. Dona Margarida, Deus quer salvar você. Ô, Dona Joselina Maria, Deus quer salvar você. Ô, Lânia, Deus quer salvar você. Ele faz de tudo, até fazer com que alguém olhe para um folheto que foi desprezado por outra pessoa. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Tu vai para a igreja? Olha que coisa. Ela chega. Agora é bem legal, porque nossas histórias, a minha história da Nilda, a gente passa pelos mesmos lugares em um determinado período, mas a gente não chega a se conhecer. Porque essa igreja aí, que a Nilda que ela também se batiza aí, eu fui batizado nessa mesma igreja. Foi nessa igreja que eu Que conheci Jesus. bênção, sabia? Foi nessa igreja. Sabe o que é que mais me chamava a atenção no culto, Nilda? Porque nessa igreja aí, antes dela ser reformada, porque ela é completamente diferente do que era antes, ela é uma nova igreja, ela sofreu, o teto dela caiu, depois que caiu o teto, ela sofreu uma reforma. Olha ela aí, É, ó. isso, ela era desse jeito aí antes. Oh, que saudade. Graças a Deus foi aí que eu conheci Jesus. Que E benção. eu conheço pessoas que têm a maquete guardada, dessa aqui, igualzinha. A família Tomé, que eu amo. Quando eu fui para essa igreja, ela tem uma galeria. A nave tem uma galeria no fundo. Eu Sim. subia lá, porque não era adventista, e lá embaixo cabem umas 800 pessoas. Eu subia, Observador, né, pastor? eu subia e ficava olhando. E essa igreja tinha uma liturgia, aquela liturgia que o pessoal entra, se ajoelha, aí a igreja levanta quando o pessoal da plataforma se ajoelha, e aí Sim, era cantava isso aquele mesmo. hino: Santo, Santo, E o Santo, 18, na hora. Deus Jeová. Rapaz, aquilo Aí, e quando entrava aquele assim, ó: silêncio, Ô, silêncio. pastor, você não estava no mesmo dia que eu, não, pastor? Na casa de Deus.
Meu irmão, Chega a aquilo arrepia, pastor. não era nem a pregação, Nilda, era a O louvor, eu liturgia, a amava. santidade, a Exatamente. solenidade daquele momento. Sim. Rapaz, aquilo foi entrando no meu coração, resultado da Adventista há Ah, meu 30 coração já começa aqui a pular, viu, pastor? É bom, né? É bom Lembrar disso é demais. bom É bom demais. demais. Mas você Sim. encontrou um irmão na porta, que você chegou com esse folheto na porta da igreja e ficou desconfiada, né? Porque quando a gente chega à igreja desconfiada, a gente não chega entrando, né? Você chegou meio Não. desconfiada, de repente chegou um irmão. Como é que ele te abordou? Bom dia, querida. É assim que ele atende as pessoas. Com aqueles, a mão assim, apertou. Aí eu falei assim, será que eu entro? Será que não? Né? O povo vai ficar me olhando. Mas aquele aperto de mão que ele me deu, pronto, conquistou minha alma, meu filho. Como é que é o nome dele? Seja bem-vinda, né? E eu costumo dizer também, um ótimo culto. Meu Gideão, ele tá por aí, será? Amo. Irmão Gideão. Conheço demais da E a irmã conta Helena, ele e a irmã Helena, muito conhecido, cristãos aqui dessa região de Dudu e Brasília, Beto. que assim são adventistas raiz mesmo e até hoje fazem um trabalho excelente para a obra de Deus. Ele estava na porta olhando, viu a Nilda chegar e antes da Nilda tomar a decisão, entra ou não, ele jogou a Nilda para dentro da igreja, irmão. Um aperto de mão bem forte. Aqui você vai ficar. Não vai embora, não. Porque tem uns apertos de mão mais assim, né? Leve, frio. Será que o dele foi firme? É aqui que você vai ficar. Então foi ali mesmo que eu fiquei. Preste Graças atenção a numa coisa, irmão. Recepção é a alma do tudo. negócio. Sim, eu costumo dizer. Coloque na porta de cada igreja as pessoas mais sorridentes, mais agradáveis, pessoas que percebem os outros, que conseguem ser delicados, ao ponto de colocar as pessoas que estão em dúvida para dentro do redil. Porque tem um monte de gente que passa na frente da nossa igreja querendo entrar e não tem coragem. A recepção, irmão, o abraço, a maneira como você recebe a pessoa, você traz ela de volta. Como vai ser abordado, né, pastor? A maneira como você recebe a pessoa, você traz de volta. Isso é na sua casa, é na igreja, é no seu trabalho, né? A recepção, irmãos, sorriso, abraço. Oi, como é que é seu nome? Nilda, seja muito bem-vindo. Vamos adorar com a gente, já puxa para dentro, abraça, põe no lugarzinho. A igreja precisa ter recepção, irmãos. É uma luta. Eu tenho 4 igrejas e a gente tenta fazer isso, porque é muito importante essa Contatos, recepção. visita. É igual você falou um dia aí, né? Que uma moça chegou na recepção, você colocou ela para dentro. Então, aquilo ali, não é a gente olhar o fora, é o dentro, é o que está dentro, para ser exposto, né? De dentro para fora. 1998, encontro folheto, encontro igreja, é batizado em 2002, ganha a meditação da irmã Mariazinha, esposa do pastor Joaquim Silva, meu Joaquim amigo. Silva, que é nosso amigo aqui Prazer da de sala. revê-lo agora, em Foi o Goiânia. pastor Joaquim que te batizou, Foi ele mesmo. não foi? Aquele tanque ainda de pedra, assim. Eu Sim. procurei a foto, não encontrei, pastor. Sabia que nós somos batizados no mesmo tanque batismal? Que legal. Um tanque de pedra, foi. Um tanque de pedra. Lembro Eu perfeitamente achava lindo aquelas pedras todas. desse dia. Lembro perfeitamente desse dia. Foi uma benção. Você é batizado e tem quanto tempo de adventista, filha? Aí, pastor, de lá para cá eu nunca saí, não. Tenho 45 hoje, 20, É. 23 por aí. 20, de adventista eu tenho 20, né? E com Cristo aos pés, verdadeiramente, 3 e pouquinho. Ela se converte há mais de 20 anos e Entrega diz: com total. Cristo de entrega plena tem 3 anos e pouco, e você vai entender por que que essa entrega acontece há 3 anos e meio. Você encontra a sala 57, você é convidado a entrar na sala e você diz: será que realmente é isso? Esse negócio não aceita, não? Foi a sua primeira impressão da sala, né? Sim, porque eu já ouvia falar, né, de coisas assim da igreja. E aí eu não entendia o que era aceita. Falei, será que é aceita, meu Deus? Eu não quero sair aqui dos teus pés. Então, eu fiquei meio receosa, pastor. Não vou mentir, não, viu? Mas hoje eu amo, gente, viu? Sabe Não quero quantos? sair, não. Muitos, mas muitos adventistas entraram aqui
receosos de que isso aqui não fosse o movimento adventista do sétimo dia. E eu sei que o irmão Ezequiel precisou confirmar isso também. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado, evidentemente. Você sabe qual é? Eu não tenho dúvida nenhuma daquele que entra aqui com o pé atrás, dizendo: deixa eu dar uma olhada nesse negócio para saber se isso aqui é ou não adventista. Eu não tenho nenhum receio com relação a esse, porque é um direito adventista e você precisa realmente saber onde você está colocando o pé. Eu não tenho nenhum receio quanto a esse. Eu tenho receio, sabe de quem? Daquele que nunca entrou e fala que é. Sim, Daquele que verdade. nunca entrou e detona o processo. Daquele que nunca entrou e põe dúvida no coração das pessoas. Tá cheio, ó. Tá cheio. Nós não somos um movimento maior por conta do próprio adventismo. Nós não somos um movimento maior que poderia ajudar ainda muito mais pessoas por conta do próprio adventismo do sétimo dia. Porque tem gente que não entra aqui, fala mal, sem saber o que acontece, e desestimula a entrada de pessoas que precisam disso aqui para encontrar um caminho. Infelizmente, desses eu tenho receio. E eu oro por eles. Eu oro por eles. Porque, E irmãos, onde eu vou, eu falo, entra na sala, no ônibus, em todo lugar, no Uber. porque você, Nilda, vai se tornar não só uma pessoa que participa da sala todos os dias, mas a Nilda promove a sala. E aí acontece um ribuliço dentro da Nilda quando ela passa a conhecer a vida no espírito, que a base das relações é o amor incondicional, que o Deus espera que o Espírito Santo promova nela a semelhança e que ela tem que pregar o evangelho com essa semelhança. Ó, o negócio na Nilda vai. O adventismo dela é repaginado, literalmente. Ao ponto, Nilda, nós vamos entrar aqui num detalhe e a gente não vai especificar, mas as marcas que a vida trouxeram sobre você, as dificuldades que você passou, tanto na sua família genitora, como na sua família afetiva, você trouxe disso marcas que você, em algum momento, você tinha dificuldade até com seus próprios filhos, dessas coisas que estavam dentro de você. E entrar na sala mudou tudo isso. Você vai dizer para mim assim: pastor, eu passei a amar mais os meus filhos. Eu já era carinhosa, mas hoje eu sou muito mais. Eu já entregava, mas hoje entrego muito mais. O que que aconteceu com a Nilda, quando a Nilda se deparou com os ensinos da Sala 57? Apesar dos filhos de hoje estar meio desobediente, mas a gente ama, né? Incondicional. Então, assim, a sala, para mim, hoje é tudo, pastor. Então, assim, se eu não entro na sala, não, igual você falou um dia, se acabar, tá aqui no coração, não vai acabar. Igual a mulher, uma senhorinha que eu amei o dia que você colocou aí. Não sabia da comida, não sabia do filho, mas Cristo estava nela, né? Um dia desse, mês passado, eu fui entregar um livro, o cara falou: não, isso é receita, isso aí é da sua igreja, sabe? Não quero mais receita. E outra, foi abolido, porque a palavra de Deus nunca vai passar. Tudo pode, mas passar lá a palavra de Deus. Então fica no coração, pastor. Então a sala, para mim, eu estou respirando ela, eu estou vivendo ela de uma forma assim, como se falta o alimento. Eu tenho que me alimentar dela. Você não fica com sede, a garganta seca, né? Como eu fico cantando aqui, a garganta seca. Então, a sala é isso. Sede, mata minha fome. E aquilo é gostoso. Me alimentou, estou satisfeita, vou levar para aquele que eu senti bem, tenho que levar para aquele lá, que eu sei também que vai sentir bem. Então, a sala, para mim, é um divisor de águas. A palavra é certa. Nós Não tivemos a tem alegria, palavra, né? Mas a palavra certa é essa agora. nós tivemos a alegria de estarmos juntos em Goiânia. A Miriam e a Dodora vieram, você também participou conosco. Lindas. Foi muito legal. Nós ficamos, eu, minha esposa, minha filha, os irmãos que vieram com as esposas, a gente comungou tudo numa mesma casa ali. Como é que foi com você, para você viver um momento de sala coletiva, presencial? É realmente isso que a gente sente? Essas coisas se confirmam? Como é que foi viver esse momento em Goiânia com a gente? No momento que a Joana falou assim, Nilda, você quer
participar, você quer ir a Goiânia? Falou, na hora, qual dia? Então, assim, foi maravilhoso, né? O Joaquim está aí também na sala, agradeço os meninos, né? Divino, Paulo, Cleide. Então, foi assim, maravilhoso, Paulinho. Foi benção pura sem mistura, né, pastor Daniel? Então, assim, assim, por ser aqui eu e você falando, é uma coisa, mas estar no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, dividindo banheiro, dividindo cozinha, né? Comida, prato, Ter né? comida. Colher, copo, né, mano? Então, ali, o respirar, o calor humano aqui pertinho foi uma delícia, gente. Foi bom demais. Eu não Você chegou e tenho você, ciúme, não, né? Inveja santa, não, mas foi benção, viu, pastor? Foi quando, benção. A gente quando, quando conhece eu mais. cheguei, quando eu cheguei com a minha esposa, que sentimento você Amei teve? conhecer a Lúcia. Ah, é, a gente estava chegando, a gente estava meio perdido, mas não estava perdido, só não estava já na casa. Então, assim, quando eu vi o carro, assim, os meninos falaram, pastor Wagner desceu com a mochila, eu falei, nossa, pastor Wagner, lógico, né, para idealizar o pastor Wagner, não, mas é assim, amor, amor ao próximo, né? Então foi benção, assim, foi bom demais. E eu falei, pastor Wagner, tirou foto para minha mãe. E ela amou essa foto, então assim foi benção. Assim, escalou humano, conheci as meninas, a Mira, a Dodora, que eu amo, essas meninas aí, a Lúcia, a Hanna, um doce. Beijo para vocês todas. Então, pastor, pensa assim com o pastor, ó, sério. Pastor é gente boa, gente. Pastor é tranquilo, pessoa Sabe, maravilhosa. sabe por que que eu estou chamando isso, irmãos? Primeiro porque você que nunca viveu um momento coletivo da sala, quando você vê, vai entender isso. Quando a gente se encontra, né? Amanhã eu vou mostrar, na quarta-feira, eu vou mostrar aqui um batismo que aconteceu. A Miriam faz esses encontros com frequência e outros em tantos lugares. É extraordinário. Por que que eu chamei a atenção para a Nilda? O que que você sentiu quando você viu a minha família, a Miriam, a Dodora? É porque isso é um presságio do céu, irmãos. É um presságio do céu. Quando a gente vai encontrar lá todos os O real, salvos, né, pastor? o real, né? Transformados, sem nenhuma dor, sem nenhum traço de pecado, sem um corpo corruptível, com uma alma limpa, sem nenhuma natureza pecaminosa. Esses Amém. encontros, muito embora sejam imperfeitos, eles prefiguram o encontro nosso com a perfeição. E quando nós todos, agora, de nossa era, das eras passadas, das que ainda existirão, segundo a vontade de Deus, quando todos nós nos encontrarmos, irmãos, vai ser bom demais. Amém, Jesus. Porque você sabe o que passa pela minha cabeça, Nildo? Se esses encontros imperfeitos, eles são bons, Imagina, né? imagina um encontro perfeito. Guarde no seu coração, alimente sua esperança, irmão. Se esses encontros imperfeitos são bons, Vai ser imagina, igual lindo. Bom demais. imagina como será o nosso encontro perfeito. Ah, nada, Oh, nada Deus. tem que valer mais que isso. Nada. Vem cá, Caminhar, né, pastor? você disse que já entregava tudo, mas depois da sala a coisa ficou ainda mais forte ainda. Você põe em dificuldade seu filho, sua família, que você anda dando as coisas, dá tênis do seu filho, dá roupa do seu filho. Como é, como é que é esse negócio aí, dona Nilda? Como é que é isso? Ai, pastor, isso aí não estava no script, não. Tá anotado bem aqui, que eu quero fofocar agora. Como é que é isso? Pastor, quando eu vejo as pessoas assim, a gente quer se doar, né? A gente não pensa mais em nós, né? Então, assim, eu vejo as pessoas na rua, vejo descalço, vejo aqui na janela. Jesus sempre fala, Senhor, o que é que eu tenho que fazer hoje? A tua vontade. Aí aparece, pastor, vai aparecendo, eu cato os treinos do Arthur ali, tênis, roupa, bermuda, roupa de frio, né? Quando tá frio, e levo as comidinhas, faço as marmitinhas e saio lá. Aí o filho chega, mãe, cadê meu tênis? Já deita andando com o outro pé por aí. É Ai, assim que mesmo, pastor. coisa Encontra as boa, né? pessoas. Se estiver longe lá na rua, faz assim, espera aqui, venho buscar. Se eu tiver, eu lembro que tem, olha o pé mais ou menos assim, que é o tamanho, a estrutura da pessoa, e eu
vem leve, as pessoas agradecem. Assim, é para honra de Deus, pastor, não é nada de mim, não. Carnal, não faço, não. A gente Nilda, passa aqui, ó. não precisa, não precisa se defender. Aqui a gente conta sobre É, Deus e o que ele faz, né? Porque às vezes a gente não fica porque com muitos medo falam, de. né? A gente quer ser santinha, quer ser. Não, É, a gente não está não. aqui Isso para. aqui, isso aqui é para glorificar o nome de Deus. Nós somos ruins. Eu e Tem que você vestir não. a camisa da missão, É, exatamente. nós não prestamos. Nós prestamos porque Cristo habita em nós e o que a gente faz é porque Ele habita em nós. E ponto. Isso aqui Amém por isso. é para exaltar o nome de Cristo. Quando você fala assim, Nildo, ó, as pessoas me veem como lixo. De quem você lembra? Que você me conta a experiência de alguém que você cuidou, que essa pessoa olha para você e fala, nunca ninguém fez nada por mim assim, porque as pessoas me veem como lixo. Como foi isso? Meu pastor. Eu me senti assim, sem chão, pastor, sem chão. Propostas indecentes, né? Por ser, morar, não ter família próxima, assim, né? De acolhimento, né? É sozinha, Então, assim, as pessoas te veem como um objeto mesmo. E aquilo me machucava muito, demais. E para sair desse sentimento ruim, eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero passar por isso, eu não quero viver isso. Eu poderia, pastor, fazer, né? Por ter ir para casa das pessoas, as pessoas não conheciam de mim e tal, eu poderia fazer coisas horríveis do mundo, mas Deus não, já estava ali do meu lado e eu não fiz nada dessas coisas para o mundo, porque. Mas mesmo assim eu me senti suja, né? Mais ainda, a gente é suja, a presença de Deus, mas me libertei dessa sujeira de sentir um lixo, assim, de as pessoas ver você como uma coitadinha, Ai, passou. Até a palavra, né, a gente nem... Você, É você lembra difícil, daquela irmã, teve uma bom irmã nem aqui que lembrar. foi, teve uma irmã que Machuca foi muito a pro, gente. teve uma irmã que foi pro mar e ela começou a limpar a praia. E Sim, ela levou tirou as os lixos. pedras e construiu um muro na casa Nossa, dela com as pedras para plantar isso, não. flores e plantas ali. E ela jogou fora todo o lixo que estava dentro dela, né? Essa nova reprogramação em que a gente faz um passado novo cria um muro florido na vida da gente. A gente começa a ver tudo diferente. Hoje jogou tudo isso fora e hoje você tem no seu coração um desejo constante de pregar a palavra de Deus. E A você me disse graça uma de frase, Jesus. você me disse uma frase que eu queria ir para o final do nosso testemunho para a gente meditar nela. Você disse assim: Sim. eu sinto culpa por não pregar. Eu sinto culpa quando eu não prego. Como assim? Porque assim, igual eu te falei, 3 anos e pouco que eu estou na sala, né? A gente está na igreja, a gente está ali nos ministérios envolvido, vestindo a camisa, ajudando, né? Os bastidores. Mas, pastor, a gente se sente, não vai assim levar o que realmente tem que ser levado, né? Mostrar aquela luz que Jesus emana em nós, mostrar Cristo às pessoas através de nós, que nós somos só um instrumento. Então, eu não vi assim pregar a palavra, né? Porque hoje eu entendo até com no silêncio, né? Tem que ser exemplo. E eu não vi assim desse lado de hoje vai ser, Senhor, eu quero falar do teu amor. Tudo que eu sinto eu tenho que passar, eu quero falar. E hoje eu tenho uns mini sermonetezinhos, mas é só falar, viu, pastor? Oro muito, assim, tem uns momentos de orações, né? A menina aí, eu falei, glória a Deus, áudios, né, de orações eu passo para as pessoas e sempre está chegando, Tô pastor. vendo o seu quarto de guerra, tá florido aí, seu quarto de guerra. Sempre está chegando. Aqui todos os pedidos, os das salas também estão aqui, viu, gente? Aqui, ó. Aqui tudo é pastores, ó. Seu nome está aqui, viu, pastor? Amém, irmã, amém. Que beleza, hein? Então, assim, é gratificante a nós levar aquilo que a gente sente que
que a gente está sendo transformado, o Espírito Santo está nos quebrando para levar, né? Deixar o mesmo, né? O comodismo, no caso, e ir para as ruas. Fala, Senhor, me leva, e aí brota, brota. Você, não vou fazer falar, não vou achar ninguém. Meu filho, brota. Eu sento ali perto da pastor, eu trabalhava numa fábrica de biscoito. E no final do dia eu trazia sacos e sacos de pessoas. Você sabe onde eu sentava? Debaixo dos viadutos aqui de Berlândia. E ali eu dava biscoito para todos eles. E as meninas falavam, isso é perigoso, tal. Eles não mexiam comigo. Era de Jesus. Ali eu orava, eu conversava com eles. E aí eu senti falta quando eu saí de lá por conta disso, né? Dos biscoitos que eles gostavam, Você, né? você chegou a pegar pessoas na rua, levar para dentro da sua casa para dar banho nelas, colocar Quase, pastor, eu fiz isso. roupa nova nessas pessoas. É Eu falo para legal, minha né, filha. cara? É legal A minha, isso. a minha filha me Sabe, chama irmãos, de doido. pregar o evangelho tem risco. Ó, Jesus veio pregar o evangelho para nós, morreu. Não estou aqui Verdade. fazendo uma alusão, não estou fazendo nenhuma alusão à irresponsabilidade, à exposição gratuita. O mundo em que nós vivemos hoje é muito perigoso. Não estou fazendo nenhuma alusão tola a isso, não. Mas também essa super proteção e super cuidado que a gente tem por conta dos desafios que o mundo oferece hoje, nos tira da vida das pessoas. Não nos aproximamos delas por medo de sofrer prejuízo. Não existe pregação do evangelho sem prejuízo. Já coloca na sua cabeça. Vai pregar o evangelho? Vai tomar prejuízo das próprias pessoas para quem você prega, porque elas ainda não entendem o que você está dizendo. Chama Ah, de não, louca, né? eu vou pregar só quando tudo estiver certinho, eu vou pregar só quando eu estiver bem seguro. Eu vou, Não não, vai chegar esse dia. esse dia não existe, esquece, esquece. Eu estou vendo o Júnior ali, ó. Júnior Vieira, nosso moderador ali. Ele é, se não me engano, ele é enfermeiro. Né, Júnior? Faz aí para mim. Enfermeiro ou é técnico de enfermagem? Júnior, é técnico ou enfermeiro? Me ouve aí, não? Beleza. Trabalha na área da saúde. Amigo, quando o Júnior vai trabalhar, você pode ter certeza, ele corre risco porque está cuidando das pessoas. Hum. Por conta da profissão. Quando um policial vai defender a sociedade, ele corre risco por causa da sua profissão. Quando um bombeiro vai salvar alguém, ele corre risco por causa da sua profissão. Aí nós que temos o chamado de salvar pessoas por reino de Deus, não queremos correr risco quando a gente vai pregar. Eu não falo com esse tipo de pessoa. Eu não entro nesse tipo de lugar. Eu não abraço pessoas com esse cheiro. Pois eu abraço. Eu amo abraçar e abraço. Lógico, tem que saber abraçar. E ali eu converso, falo as frases da sala e eles já começam a chorar, E lógico, sabe? você fala as frases da sala para eles e eles choram, é isso? Chora. Ontem mesmo o cara se emocionou. Falei, eu te amo. Eu para mim assim. Então, assim, olha, pastor, eu não sabia da sala, porque aí em Brasília tem o Buraco do Rato, não sei se muitos conhecem. E ali o coral de Taguatinga ia cantar ali, café da manhã, junto com a Igreja do Plano, né? Central do Brasil. Então, assim, como eu queria ter aprendido essas frases para ter falado ali. Não vai faltar oportunidade. Não, não falta gente em nenhum lugar que a gente está. Não falta gente. Deixa eu voltar para a frase que eu disse que a gente ia terminar nesse ambiente. Eu Ah, sinto culpa quando eu não prego. Amigo, deixa eu dizer uma coisa. Você tem que sentir culpa por não pregar. Porque é errado não pregar. E a gente tem que sentir culpa de coisas erradas que a gente faz. Sim, sim. o processo do arrependimento, ele passa pela culpa. Sim, ele passa pela sensação de ter errado, de ter feito algo equivocadamente. Nossa, que coisa, por que que eu fiz isso? Sentimento de culpa, por que não fiz? O arrependimento passa por isso, de forma legítima passa por isso. Nós temos que sentir culpa Ainda porque estou não nesse pregamos. processo, pastor.
Nós temos que sentir culpa porque não pregamos. Você sabe, pastor Aguinaldo, estou vendo o senhor aqui, que uma boa parte de adventistas do sétimo dia não sente culpa por não pregar. Sabe por quê? Porque eles acham que não é um erro não pregar. Se eu não pregar, tá tudo bem. Eu sou adventista do mesmo jeito. Irmão, não existe isso. Não existe isso. Eu tive agora um culto recente de uma pessoa que disse o seguinte: eu não gosto de missão. Eu não gosto de missão. Falei, irmão, missão não é se você gosta ou não. Missão é um dom universal, você não tem alternativa. Ou você é missionário ou você não é cristão. Verdade. Ou você é missionário ou você não é cristão. Nós temos uma boa parte de adventistas numa água tão gostosinha, num adventismo tão limpinho, num adventismo tão protegidinho, que ele não sente nem culpa porque não prega. Sinta culpa por não pregar, porque é errado não pregar. Essa frase que você me disse me fez refletir demais. Pastor, mas como assim? Todos podem pregar? Eu não estou falando disso que eu estou falando. Eu não estou falando do que estou fazendo agora. Eu não estou falando do que o pastor Arão fez aqui. Eu não estou falando do pastor que vai assumir o púlpito, a pessoa que vai assumir. Pregação, irmão, é a menor parte, essa que você vê no púlpito, a menor parte é o que você vê aqui. Pregação é a sua vida em Cristo, impactando outros pela bondade de Cristo em você. Isto é pregação. Todo mundo pode fazer isso. De mamando a caducando. Conhece a expressão, não? De mamando a caducando, de novinha De até zero velho. a 100. Todo mundo pode pregar da bondade que há em você, porque Cristo levou você a viver essa experiência. Sinta culpa. Ó, vou colocar mesmo. Sinta culpa, porque ninguém conhece Cristo através de você. Sinta culpa, porque Cristo dá condições de qualquer um pregar com a própria vida. Cada um tem o seu talento, né, pastor? Eu queria dizer uma coisa para você, muito importante hoje. Eu amo você. Eu preciso de Infelizmente, você eu para fico ser. feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu acredito mais em Deus que você existe. Toda a sala maravilhosa, minha vida. Respiro sala, viu? E Vamos, viva a sala. vamos continuar? Vamos continuar. Vamos avançar pregando, né, irmão? Vamos avançar pregando em Caminhar. nome de Jesus. Avante. O general vai na frente. Viu que testemunho bom? Coisa boa, né? Falamos sobre tudo do jeitinho que tinha que ser. Porque aqui, Nildo, é o Espírito Santo quem sopra a direção. Aqui é Obrigado. só o pequitinho, pastor. Lá no céu que nós vamos ver. Cada um. No céu, né, mano? Pense no céu como é que vai Lá ser. no céu. Oh, glória. Que Não maravilha. haverá mais lágrimas. É E a verdade. morte já não mais existirá. Oh, Paizinho. Obrigada, pastor. Obrigada mesmo pela oportunidade, todos da sala. Ana, te amo, estou orando muito. E Deus está no comando, querida, da sua vida, das dores que não é sua, vai passar, porque Deus está no controle, viu, Aninha? Ana, beijo, pastor, fica na paz. Com Jesus, todos aí. Muito obrigado, viu? Vamos fazer uma oração? Ah, pastor, uma pessoa maravilhosa, Joana, só um momentinho. Joana, ela me colocou numa sala manancial, né? Tem a sala também do pastor Hélio, que eu estou amando, e tem muitas pessoas já dentro desse jejum e oração. E a Joana no manancial, eu conheço, estou conhecendo pessoas assim, né? Porque tem lançado aí duplas de oração. Eu estou amando isso aí, pastor. Então, assim, uma delas, eu conheci a Ângela, a Margarete e outras, mas a Ângela foi assim
Deus colocou para a gente seguir juntos. Então, eu agradeço Esse demais a essa Manancial, sala. o Grupo Manancial tem sido uma bênção, o Grupo 937, que o Agnaldo cuida com os irmãos, Homens do Santuário, Mulheres do Santuário, o estudo Benção do para você, pastor, Ciro. o estudo do pastor Bechara toda terça-noite Amo tem sido também, estou uma, assistindo. tem sido uma bênção. A sala tem muitas raízes, né? E E muito o Bechara eu importantes. tive o prazer de abraçar lá em Taguatinga, quando ele levou os livrinhos dele lá, viu? Minha esposa já Amo pôde você. abraçar Bechara e Nájila, eu ainda não. Também. Mas eu vou dar um cheiro. Na hora que eu conhecer, eu vou dar um arroxo naqueles menininhos, mas devagar para não quebrar os ossinhos, né? Porque os bichinhos têm mais de 90 cada um. Então vamos cuidar deles, né? Deus é bom. Obrigado, muito obrigado. Deus te abençoe ricamente. Obrigado aos pastores Arão, Aguinaldo, Ezequiel, Fernando, Flávio, Gilberto, Gilson, Ideraldo, Jairo, José Carlos, que estão conosco até agora. A você que entrou nessa sala, que acionou esse link, que distribuiu esse link, somos o que somos, porque somos todos juntos nisso, tá bom? Amém. Vamos orar? Uhum. Eterno Deus, obrigado, porque eu tive a alegria de conhecer a Nilda presencialmente, tantos outros irmãos. Obrigado por essa sala ir lá todo dia, por ter sempre pastores aqui apoiando, irmãos, anciãos, líderes de departamento. Essa igreja é linda, apesar das suas dificuldades e problemas que nós trazemos em nossa genética, que o Senhor tem provido de uma forma ou outra, que essa igreja avance no mundo, proclamando o evangelho eterno dessa lei que está sendo estudada essa semana, que foi alterada por Satanás, e que nós gritamos aos quatro cantos da terra, que é imutável por ser a própria personalidade de Deus, o próprio caráter de Deus. Bom, nos alimentamos aqui, recebemos a unção do Espírito para compartilhar com outras pessoas. Leva-nos, Senhor, a desaguar, a levar experiência à vida de outras pessoas. Batiza-nos com teu Espírito, Espírito querido e amigo, guia-nos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nildo, eu acho que até ouvi um bom dia com alegria, negócio. Já vamos para as caminhadas aí, desaguar, gente. Vamos embora, mas eu acho que eu ouvi um bom dia com alegria. Mas aquele bom dia com alegria, eu não quero esse bom dia com alegria, não, eu quero um bem assim, em alta voltagem. Vamos ver se rolou? Peraí, deixa eu ver. Bom dia! Com muita alegria. Creia, você é bênção pura sem mistura. O teu testemunho, Clara da irmã. Luz, bom dia. Agora, Sala Manancial. Canilda, graça e paz. Tchauzinho! A transmissão do Canela de fogo! Soraya, louvado seja o nome do Senhor na tua vida, Soraya. Amém, amém, amém. Eu sei que a dor do parto é grande. Tomara de fogo e canela de fogo! Boa semana para todos. Juarez. Pastorão! É no Rio Grande do Desde Sul. Montanha, Brasília, hein, pastor?